Olá pessoal, estamos aqui com a psicóloga Rosana para que possamos fazer umas perguntas para ela e orientar a população a respeito dessa pandemia aí, quais são os problemas que podem afetar as pessoas. Olá pessoal, bom, doutor, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, tá? Agradecer também a presença da psicóloga Rosana, onde aqui nós falaremos sobre alguns assuntos relacionados à pandemia. Rosana, seja bem-vinda a essa nossa conversa. Obrigada, Dr. Kleber, Lagoinha, é um prazer estar aqui, tentando fazer a minha parte também para que as pessoas possam viver esse período tão difícil com um pouco mais de qualidade de vida. Rosana, queria fazer uma pergunta para você. Como que a gente vai lidar com a saúde mental durante esse isolamento social que está ocorrendo agora Isso aí não é nem só no Brasil, é mundialmente falando. Doutor, essa questão que o senhor coloca é fundamental para a gente refletir no equilíbrio entre corpo e mente e na diferença entre solidão e isolamento social. Quando a gente fala em isolamento social, em época de pandemia, a gente está falando basicamente em se manter afastado das pessoas fisicamente. Mas esse distanciamento físico não pode se traduzir em solidão. A pessoa sozinha sofre demais, porque nós somos seres que vivem em sociedade, nós somos seres comunitários. Então, estar sozinho gera um sofrimento psíquico muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa ela está distante dos outros, mas ela não deve se privar dos contatos, seja por telefone, seja por vídeos. A gente está vivendo aí uma explosão de lives e isso é uma resposta à nossa necessidade de se manter em contato, de se manter em comunicação. Então, para preservar a nossa saúde mental, o primeiro ponto é esse: não se manter sozinho, preservar a comunicação e reforçar os vínculos familiares e de amizade durante esse período. Nossa, então a saúde mental deve piorar muito, né? Sim, sem dúvida. Durante a pandemia, as situações pré-existentes acabam se agravando. Então, se uma pessoa já tinha um problema de saúde mental, isso acaba se potencializando. E às vezes pessoas que não apresentavam nenhum tipo de problema passam a apresentar. Muito bem, Rosana. E como nós, ou qualquer outra pessoa, consegue identificar que está tendo aí alguma alteração no comportamento mental desta pessoa? Bom, de certa forma você já até deu na sua pergunta um princípio de resposta, quando você fala do comportamento. É isso que a gente tem que observar. Quando a gente convive com a pessoa dentro da nossa casa, a gente a conhece, a gente sabe quais são os comportamentos que ela costuma ter, a forma como ela costuma conversar, a entonação de voz, o tônus corporal, a gente está acostumado com aquela pessoa no dia a dia. Então, nessa observação, a gente começa a notar diferenças na postura, diferenças no comportamento. A pessoa que era antes comunicativa passa a se isolar mais, ou já tinha uma tendência a se isolar e isso se acentua. A gente vai observando esses elementos diferentes no dia a dia, né? Diferente do costumeiro, e quando isso se torna muito repetitivo, muito acentuado, a gente precisa começar a pensar em buscar ajuda. E tem um outro lado, né, que é muito importante, nós nos observarmos. Que você perguntou no sentido de eu observar quem convive comigo, mas nós também podemos nos observar e perceber essas alterações em nós. Quando eu preciso buscar uma ajuda profissional, né? E a resposta para isso é, basicamente, quando eu estou em sofrimento, quando a minha tristeza não passa, quando a minha tristeza é muito maior do que de fato aconteceu. Um exemplo simples: quando eu fico sabendo que faleceu uma pessoa, é normal ficar triste, é uma reação natural.
Mas se essa tristeza perdura por muitos dias, me impede de fazer as coisas cotidianas, me faz pensar em demasia, em morte, em morrer, faz com que o colorido da vida se perca, então é hora de pensar em procurar uma ajuda profissional. Rosana, o estresse e a ansiedade causam algumas alterações no nosso organismo. Acredito que ainda mais neste momento de pandemia. Quais as principais mudanças vocês estão conseguindo identificar neste momento? Esse é outro ponto fundamental. Estresse e ansiedade estão intimamente relacionados com a saúde mental. E, como eu já coloquei, não existe separação entre corpo e mente, nós somos seres integrados. À medida que o estresse e a ansiedade aumenta, isso traz reflexos do nosso corpo. E um desses reflexos é a baixa imunidade, né? O que possibilita um adoecimento com maior facilidade. E uma das coisas que se discute muito nessa época de pandemia é o quanto a gente precisa fortalecer a nossa imunidade. Portanto, se fosse possível, nós teríamos que prescrever às pessoas não se estressarem e não ficarem ansiosas. Agora, obviamente que isso não é possível. Então a gente tem que pensar em como lidar com o que a gente está vivendo. E acho que a primeira coisa importante para pontuar é a questão do medo. As pessoas estão com medo e isso é real. A possibilidade de morte é uma coisa que está aí, evidente. O medo existe, é real e não é proibido ou errado sentir medo. O que a gente não pode é deixar com que o medo nos paralise e nos impeça de viver. O medo ele tem que ser usado como fonte de prudência. Se eu tenho medo de uma coisa, eu vou ter cuidado ao me deparar com aquilo. Eu vou ser prudente. O medo nessa época de pandemia deve ser usado em que sentido? No sentido de o que eu posso fazer para me prevenir? O que está no meu alcance em termos de prevenção para não adoecer, para não desenvolver os sintomas desta doença? E aí o medo é super válido, é uma resposta fisiológica do organismo humano que nos ajuda no enfrentamento da situação. Quanto ao estresse e à ansiedade, algumas coisas são importantes de se pensar. Que tipo de reações as pessoas costumam ter numa situação de crise? Geralmente, ou elas negam, né, vão para o negacionismo, que é aquela postura de não está acontecendo nada, tá tudo bem, vai passar, tá tudo certo, e aí não se previne, fica nessa ilusão de que não está acontecendo, meio que foge da realidade. A outra postura é ir para o lado do histerismo mesmo, né? Aquela postura de é o fim do mundo, é o apocalipse, não tem o que fazer porque todo mundo vai morrer. Isso também não é produtivo. Tem as pessoas que ficam paralisadas, que não reagem, ficam apáticas, isso também não é produtivo. O que a gente pode fazer então, né, de produtivo? É levantar de manhã, assim, linguagem bem prática, é levantar de manhã e pensar, hoje, por hoje, o que eu posso fazer para me ajudar, para ajudar quem está perto de mim e para terminar esse dia bem. É isso, é um dia de cada vez. Então, como não se estressar com esse excesso de informações? Lagoinha, isso é uma dúvida que eu também tinha. Bom, isso é muito sério, né? Porque além da quantidade de informações, nós temos as famosas fake news, que são aquelas informações que não têm fundamentação e que às vezes passam mensagens totalmente equivocadas, contribuindo para o terror mesmo, né? É uma palavra forte, terror, mas é isso que acontece. Para uma pessoa que está com a saúde mental fragilizada, que está amedrontada, ler essa quantidade de informações falsas que propagam ideias sem comprovação e às vezes até mesmo ideias contraditórias, a grosso modo dá um nó no cérebro.
né? E o sistema emocional, psicológico dessa pessoa vai responder a isso de uma forma muito ruim. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com o que a gente lê. Para algumas pessoas, né, no meu trabalho, eu tenho até orientado a não ler notícias sobre o coronavírus e até desligar um pouquinho a televisão, porque o excesso de informações acaba prejudicando neste equilíbrio. E às vezes, numa família ou entre amigos, a gente precisa observar o outro e dar um alerta mesmo. Olha, você está ficando muito nessas notícias, não está te fazendo bem. Porque a informação é valiosa, não estou desmerecendo, mas ela precisa ser fundamentada. Então, ao buscar informações, é importante saber as fontes em que você vai buscar. Não acreditar em tudo que chega, porque senão isso acaba trazendo uma perturbação importante. E se você se observar, ou alguém te observar e te alertar para o fato de que você está por excesso preso a essa questão de informações, ouve, presta atenção no que essa pessoa está dizendo, se afasta um pouquinho, tenta fazer outras coisas para você se desligar um pouco dessa questão e redobrar o seu equilíbrio. Rosana, nem tudo que a gente vê na internet, esses comentários, a gente tem que compartilhar, né? Porque isso daí, para as pessoas que têm problemas de isolamento, que pode ter algum problema mental, alguma coisa, isso vai agravar e muito, né? Existem muitas pessoas que compartilham sem imaginar o alcance que aquilo vai ter. E, por outro lado, muitos amigos que acabam confiando na informação porque conhece quem transmitiu. E aí fica aquele ciclo, né, de informações falsas crescendo, atingindo proporções enormes. Então, é muito importante que a gente tenha responsabilidade no que a gente compartilha. Pessoal, fica a dica aí da Rosana, tá, com relação aos compartilhamentos. Não compartilhem nada que vocês não tenham certeza de que seja verídico, porque a população acaba acreditando, principalmente os nossos amigos que confiam na gente. Então, peço que pense bem, que analise os fatos para que possam fazer os compartilhamentos de algo. E aproveitando, Rosana, esse papo maravilhoso que nós estamos tendo, uma dúvida, né? Com relação a essa pandemia, esse isolamento social, você acha que isso mudará algo quando tudo voltar ao normal? Essa pergunta nos remete à principal fonte de angústia do que a gente está vivendo, que é justamente o fato de que nós não temos certeza de nada, né? A gente não sabe ao certo o que vai acontecer, quando vai acabar, o que vai ser depois. Mas dá pra gente pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, o povo brasileiro é super afetivo. Nós somos uma população que gosta de abraço, beijo. E aí sempre me perguntam, será que isso vai mudar? A minha resposta, não sei. Por quê? A nossa cultura ela foi constituída ao longo de muitos e muitos anos por vários fatores, né? Você pega, por exemplo, a cultura dos asiáticos. Eles não têm esse comportamento mais efusivo. Por quê? Porque toda a história, os eventos pandêmicos, climáticos, enfim, contribuiu para que eles fossem do jeito que são. E no nosso caso é a mesma coisa. Nós somos o resultado de toda uma história. A questão que se coloca é, esses meses de pandemia vão mudar todo esse percurso de construção histórica? Não sabemos. Eu tenho uma hipótese de que nós vamos passar um período de tempo mais cautelosos no contato físico, mas tendemos a retornar ao nosso comportamento de efusão, de alegria, porque o ser humano sempre volta ao que é conhecido, aquilo que ele já domina. Eu acho que vai ter o período do medo, da cautela, mas esse traço cultural não será apagado. E
Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar de uma outra coisa. Ser afetivo não é igual a abraçar e beijar o tempo todo. Nós podemos ser afetivos sem se tocar também. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma preocupação muito séria com os idosos, que têm já uma tendência a viver em solidão. Se nós não formos afetivos com eles neste período de pandemia, o adoecimento, a tristeza, a melancolia, o advento de uma possível depressão pode surgir aí de uma forma bem acentuada. E como ser afetivo à distância? Um telefonema, uma videochamada, questionar continuamente se está tudo bem, no caso de morarem em casas separadas. Se você sabe que tem um vizinho idoso, se preocupe, pergunte, telefone, chama pela janela, demonstre interesse, cuidado, preocupação. Se alguém da família é idoso e mora distante, não deixe de ligar. Não deixe de fazer videochamada, não deixe, de repente, se tem lá alguém da família que precisa sair para trabalhar, que não pode ficar em casa, passa lá na casa do idoso, deixa penduradinho no portão uma sacola com pão fresquinho, com uma coisa gostosa para comer, né? A comida tem muito disso, de transmitir afeto, cuidado, carinho. E isso é uma coisa super simples, mas para quem está sozinho em casa, numa condição de vulnerabilidade, de fragilidade maior, faz toda a diferença. É uma expressão de afeto e de carinho muito grande. Portanto, ser afetivo não significa dar beijinho. Até porque, se a gente parar para refletir, quando a gente dá um beijo na pessoa, né, que você encontra, você beija no rosto, você vai em direção a ela e olha para as costas dela, né? Em compensação, se você olhar, mesmo de máscaras, e fizer um contato visual, você vai conseguir transmitir um afeto. E isso é muito importante. Os olhos falam. Olho no olho tem uma potência muito grande. Não é fácil mesmo assimilar tudo isso. Eu imagino as pessoas que estão em casa, né? Muitas informações fakes, outras verdadeiras. As pessoas já não sabem mais nem quem acreditar. Pessoal, aqueles que notarem qualquer tipo de comportamento diferente daquilo que está acostumado, procure um especialista. Não fiquem acanhados. A Rosana tocou num assunto de extrema importância e relevância, que é os idosos. Né? Acho que a maioria das pessoas tem o pai ou a mãe que está isolado. Eu gostaria de saber da nossa psicóloga, como tocou num assunto pertinente e relevante, que são os idosos, e as crianças, como ficam? As crianças, bom, devo dizer que esse é um assunto que me toca muito. Porque as crianças têm uma coisa que é brilhante, elas incomodam a família, né? Quem tem filho pequeno sabe disso. A criança tá ali incansavelmente buscando atenção, buscando alguém que converse, buscando alguém que lhe dê respaldo. Isso é maravilhoso, porque ela acaba mexendo com todos da família e ou você para e dá atenção para a criança e vai brincar, ou ela não deixa você fazer mais nada. Isso que para algumas pessoas pode parecer um transtorno dentro de casa, na verdade é maravilhoso, porque a criança dentro de casa dá uma vivacidade à família que pode ajudar em grande medida no enfrentamento de uma situação de crise. Então eu diria que com relação às crianças, o que a gente precisa ter primeiro é a cautela de não limitar, proibir, coagir, ser violento, né? Quando eu tô falando de violento, eu não tô dizendo só de bater, mas às vezes nas palavras você ficar insistentemente dizendo não faz isso, não sobe, não pula, não pega. Gente, não dá. A criança está dentro de casa com toda uma energia que não
deve ser reprimida. Muito pelo contrário, ela deve ser compartilhada. Quem tem criança em casa, aproveite para brincar junto, para resgatar histórias da sua própria infância, para ver fotografias se tiver. Se tiver em casa idoso e adulto, melhor ainda, vamos sentar. Como é que você, vovó, brincava quando você era criança, como é que a mãe brincava, como a criança brincava. E nesse movimento a gente consegue alcançar vários objetivos. A gente consegue integrar a criança na família, integrar o idoso na família, fortalecer os vínculos familiares e aproveitar esta alegria e esta energia da criança para também nos alimentar no enfrentamento das dificuldades da vida. Porque não dá para ficar o tempo todo preso aos aspectos negativos da pandemia, né? O que seria esses aspectos negativos? O medo da morte, o medo do adoecimento, as preocupações financeiras ligadas também à crise econômica, que é um fator, uma variável importante nesse combo todo aí que veio com a pandemia, né? E a criança pode nos trazer esse gatilho de dar um pouco mais de alegria à vida, com todo o cuidado de entender que numa situação de pandemia e de isolamento, a casa vira um grande quintal, como eram os quintais lá da época dos nossos avós. Não dá para você exigir que o brinquedo fique sempre no mesmo lugar, né? Que a criança siga uma rotina absolutamente idêntica de um tempo sem pandemia. Muito pelo contrário, a casa entra numa nova organização. A família precisa entrar num novo ritmo para acolher essa criança na sua energia, nas suas dúvidas e dialogar com ela sobre o que está acontecendo no mundo. Criança é extremamente inteligente, perspicaz e consegue perceber claramente desde a mais tenra idade que alguma coisa está errada, que as coisas estão diferentes. Ou a gente senta e conversa, ou a criança também vai se ver presa num círculo de angústia. Não posso ir para a escola, não vejo meus amigos, não brinco com ninguém, não saio de dentro de casa, não posso ir num parque, não posso ir na praça, não posso ir no shopping, não posso ir para lugar nenhum e ninguém me conta o que está acontecendo. Então é importante manter esse diálogo e tomar cuidado, gente, com as informações a que essa criança vai estar exposta. Televisão em excesso. Qual é o canal que você deixa para essa criança ver? Qual é a quantidade de tempo que ela passa no celular? Ela está tendo uma supervisão de um adulto ali, atento para o que ela está assistindo, o que ela está ouvindo? Tem alguém na família com quem ela pode tirar as suas dúvidas? Tudo isso é extremamente importante. Porque criança também adoece, e eu tô falando aqui de saúde mental, quando ela não tem o acolhimento e um respaldo adequado. Por isso que também é tão importante que os adultos se cuidem. E aí eu faço um lembrete aqui. Olhem para as mães, porque geralmente a mãe acaba sendo a grande responsável pelo lar. E nessa situação de pandemia, ela acaba sofrendo muita pressão, porque tem os problemas financeiros, tem o dia a dia da casa, tem o emprego que muitas vezes ela se vê ou tendo que trabalhar e dar conta do lar, ou está privada do emprego, do salário, de todo esse respaldo econômico, e ainda por cima tem as crianças para cuidar, as aulas online para dar conta. Então, gente, olhem pelas mulheres, os companheiros, sejam parceiros nessas horas, porque infelizmente a crise não é igual para todo mundo, nem em termos econômicos e nem em termos de gênero.
acaba tendo um peso maior para a mulher. Então eu faço esse apelo aí para que se tenha essa sensibilidade no olhar e no cuidado. Bom, pessoal, o nosso intuito aqui, tá, é levar para a população algo que favoreça ela de alguma forma, né? Favorecer o quê? A população não tem informações, principalmente nesse sentido, principalmente neste momento, onde o pessoal está isolado, está trancado dentro de casa. Então isso daqui é de extrema importância. Nosso intuito é esse, tanto o meu quanto do Dr. Kleber, é levar para a população algo de bom para ela, algo que faça bem para ela, tá certo? E caso vocês tenham alguém em casa que, como eu já disse, que vocês perceberam o comportamento não é o comportamento de sempre, procurem o especialista. Fiquem atentos. Rosana, queria aqui agradecer a sua presença. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Nunca tinha passado por uma psicóloga. Primeira vez que eu ouço esses comentários de psicólogo. E eu acho também que para a população, para muitas pessoas que estão passando hoje por essa pandemia, esse isolamento social, pode ter certeza que para algumas dessas pessoas, algumas coisas que foram ditas aqui vão servir para elas e elas vão mudar o seu comportamento. Então eu queria também agradecer aqui o Lagoinha, o vereador Lagoinha, que a gente está junto aí numa batalha. Então a senhora também que se dispôs, com a maior simpatia, atendeu todas as perguntas. Muito obrigado e até logo a todos. Eu é que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para a reflexão de vocês aí em casa e para a necessidade de se atentar para a nossa saúde mental. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.